Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Vamos lá galera, quero falar aqui sobre a coletiva do Abel Ferreira, que ele falou coisas importantes no... Hoje, aliás, né, já era mais de meia-noite quando o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2-0. Falou sobre a situação do Rony, sobre reforços, é importante a gente tocar nesse ponto. Também quero comentar aqui sobre a declaração do Matheus Pereira, que pegou mal lá em Minas. Torcedores do Cruzeiro, imprensa mineira não gostaram da declaração dele. Vamos comentar sobre isso aqui também. Começando aqui, gente, sobre o Matheus Pereira. Ontem, Cruzeiro e São Paulo jogaram lá pela Florida Cup. A Leila Pereira tá disparando daqui, o Júlio Casares disparando de lá agora e tudo mais. Acho que a Leila já falou uma vez, voltou a falar ontem. Leila, beleza, você já falou uma vez, vai falar de novo, não precisa. Às vezes eu acho que a Leila quer forçar uma polêmica. Às vezes faz uma provocação ali, tranquila. De futebol, sabe? Aquela coisa do futebol, de você falar uma coisa ou outra, beleza. Mas ficar toda hora, mesma coisa. Leila, menos, vamos trabalhar, focar na temporada do Palmeiras. Eu nem vi o que o Júlio Casares respondeu, mas eu sei que ele respondeu também, porque a Leila falou mais uma vez ontem na entrevista da TV Casé. O Matheus Pereira, após a partida do Cruzeiro com São Paulo, foi 1-1 o jogo, inclusive, pra vocês verem o que é o torcedor. Um jogo eu vi um torcedor colocando que o Dudu é lento, o Gabriel não aparece, que o Fernando Diniz não vai dar. Impressionante. Os jogos voltam, mas a ansiedade nossa ainda continua a mil. E o Matheus Pereira falou que amanhã ele não pode dizer onde estará. Eu vi pelo menos uma meia dúzia de vezes aqui a entrevista do Matheus Pereira depois desse Cruzeiro 1, São Paulo também 1. Se não tá a fim de ficar, mete o pé. Porque se o Matheus Pereira ficar com esse rame-rame de que, não, a gente não sabe, dia de amanhã, eu não posso mentir, proposta chegar, ele abriu o coração, tá tudo bem. Mas não seria melhor resolver essas coisas lá, com a direção? Abrir que não tá confortável, que não gostou da chegada dos outros atletas, se o motivo for esse, não tá satisfeito com 2,5 milhões por mês, enfim, não faço conta com dinheiro de jogador, problema dele, de quem pagou, de quem aceitou pagar, tá certo? Agora, chegar aos microfones e meter uma dessas num período de treinamentos na Flórida, que me parecia um ambiente muito legal, sinceramente que não caiu bem. Vai aparecer muita gente para defender, mas para mim não caiu bem. Então eu acho que quando um jogador vem a público e fala disso, fala, não, hoje eu tô aqui, mas amanhã não sei. Ainda mais o Cruzeiro que tá com um clima lá legal, os jogadores cantando hino lá, pré-temporada lá nos Estados Unidos. Não pegou bem, o Everton Guimarães lá da Bandeirantes até falou, se não quer, vai embora, traga a proposta aí, um abraço. E aí muitos palmeirenses já se animaram com essa declaração dele. Mas galera, de verdade, o Matheus Pereira para ser negociado com o Palmeiras é muito complicado, é muito difícil, porque o Cruzeiro pediu aquele valor exorbitante de 25 milhões de euros. O Everton Guimarães tem dito, e ele é um cara que pode referência para falar sobre o Cruzeiro e sobre o Atlético, ele vive lá em Minas, tudo tem informações, falou que o Matheus Pereira ganha 2,5 milhões, porque quando ele assinou o contrato, ele fechou luvas também com o Cruzeiro, vindo do mundo árabe. Então, de verdade, como que você contrata um cara desse? Então, eu sei que muitos palmeirenses se animaram, tudo, que o Palmeiras ali fez consultas ao Cruzeiro pelo Matheus Pereira, mas o Cruzeiro pediu um valor absurdo. Então, assim, pra mim não tem nada próximo de ser fechado, nem negociação tem entre Palmeiras e Cruzeiro, lembrando que o Elia Júnior chegou a cravar que o Matheus Pereira seria jogador do Palmeiras e tudo. O que o Matheus Pereira fez foi deixar muita gente insatisfeita com a sua declaração ontem. Se ele fica quieto, beleza, mas ele levantou uma grande interrogação agora. Vai continuar no Cruzeiro? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, principalmente ligado aqui ao Palmeiras, mas são valores exorbitantes. Bom de bola ele é? Muito bom de bola. Abel Ferreira ontem deu uma declaração sobre o Rony igualzinha a do Dudu em 2024. Se vocês viram a coletiva, ele falou: Rony, se sair tudo bem, certo? Se não sair, vai ficar no Palmeiras, tem contrato, tudo, jogador do Palmeiras. Igualzinho ele falou do Dudu no ano passado. Quando ele, não, jogador do Palmeiras, eu fui comer churrasco na casa dele e tal, tem contrato, vai nos ajudar. A mesma coisa, o Abel tá certo em falar isso. O que ele vai falar? Vai chegar na coletiva e fritar o cara? Vai falar que o cara, não, esse cara aqui eu não conto mais. Não, essas coisas têm que ser resolvidas internamente. Por isso que quando a Leila vem e fala em público, eu falo que ela não deveria falar. Mesmo quando é perguntada, desvia o foco. Fala de outro assunto, desvia. E tem várias coisas que ela nunca respondeu, então tem coisas que ela poderia não responder para não tumultuar o ambiente. Então o Abel tá certo ali. O Rony é um jogador cotado para sair, o Abel falou ontem mais de uma vez. E se o jogador não for vendido, não for negociado, obviamente que ele vai ter que ficar aqui, como o Atuesta, por exemplo. Por que o Atuesta está aqui? Porque ninguém contratou. Mas o Palmeiras tem desejo em negociar. E uma coisa que me chama a atenção no Rony
Eu falei isso esses dias, vou falar de novo. O Palmeiras provavelmente vai ter que assumir um prejuízo aí com o Rony. Sabe por quê? Ele tem contrato até 2026. Pensem comigo. Então ele tem contrato até o final do ano que vem. Se o Palmeiras propor uma rescisão amigável, o que é uma rescisão amigável? Meu amigo, você tem aqui para receber 20x até o ano que vem. E se eu te pagar 7x e meio, 8x, eu te libero, você assina de graça com outro clube. E aí o clube não precisaria pagar nada pro Palmeiras. Aí você deve estar pensando assim, pô, Júlio, vamos perder dinheiro. Você mesmo falou que não tem que fazer favor pros outros clubes. Falei mesmo, inclusive tenho até mais para falar hoje. Mas a questão é que o ideal seria vender por 2, 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, 4 milhões de euros, sei lá. E ainda o clube pagar o grande salário dele. Não vai acontecer isso, gente. Muitos times do Brasil fazerem isso, eu acho muito difícil. Essa informação que saiu que o Vasco tá fechando com ele e tudo, não é verdade. A informação não tem nenhum fundamento. Então eu acho que o caminho do Palmeiras ou vai ser esse que eu tô falando de uma rescisão amigável, pra ele já pegar uma grana e complementar o salário que ele vai ganhar no outro time, ou fazer o empréstimo e pagar parte do salário. Não vai ter, acho que outra solução. A gente espera que um time venha, contrate e pague o salário dele. Seria o melhor. Mas isso vai acontecer? Veremos. O Abel Ferreira comentou que o Palmeiras tentou contratar um jogador esse ano agora, essa janela. E segundo o Abel, pediram 18 milhões de euros no atleta. Será que foi tudo isso? E o atleta foi contratado por 7. Aí o pessoal falou, será que é o Hércules? Mas o Hércules não... O Fortaleza pediu 18 no Hércules? Não é possível. O Fabrício Bruno, que foi pro Cruzeiro, inclusive por 7 milhões de euros, o mesmo valor que o Abel falou. Mas será que o Flamengo pediu 18 milhões de euros pro Palmeiras? Duvido também não, né? O Palmeiras é sempre tudo mais caro. Então o Abel falando que o Palmeiras vende jogadores por um preço exorbitante e também quando for comprar vai ter que pagar mais caro. E o Abel deixou claro que espera no mínimo mais 3 reforços. Por que eu tô falando isso? Porque é o primeiro jogo da temporada. Ele foi na coletiva e deixou claro, desejo pelo menos 3 reforços. Falou que não queria perder o Vitor Reis agora, que ele queria que ele ficasse pro Super Mundial. Só que os valores que o City pagou são absurdos e ele acabou tendo que liberar o jogador. Elogiou os jogadores da base. Inclusive, queria fazer um elogio aqui ontem ao Alan, a entrada que o Alan, como ele jogou ali, poucos movimentos, poucas vezes, às vezes que ele pegou na bola chamou atenção. E o Riquelme na copinha tá arrebentando, hein? Moleque ali, tem velocidade, tudo. O Palmeiras recusou uma oferta do Nottingham Forest de 36 milhões de reais no ano passado, o atleta ficar aqui. E o Abel acabou comentando uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Quando você pega um jogador da base, ele vale lá 3, 4 milhões de euros, você põe no profissional... já tá valendo 10, que é o caso do Vitor Reis. Se o Vitor Reis não tivesse subido, vocês acham que o Palmeiras tinha vendido por 35 milhões de euros? Com certeza não. Então esses moleques têm que ter oportunidades. Não tem que trazer reforços prontos e tudo? Tem. Mas para trazer jogadores, às vezes ali de nível duvidoso, aposta na base que é melhor. Então o Abel deixando claro, quero 3 reforços ainda para essa temporada. Então Leila Pereira, corra, acelere que o Abel está esperando. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos capítulos. Deixa seu comentário que é muito importante, galera. Aquele abraço aqui contra tudo e contra todos. Valeu, tamo junto.